Hoje a gente vai fazer os exercícios 22 e 23. Eu espero que vocês tenham estudado os exercícios 19, 20 e 21, uma semaninha de estudo, tá de bom tamanho, né? Pra gente começar a puxar um pouquinho na flauta. Então, para essa semana, vocês vão estudar o exercício 22 e 23. E na outra semana eu vou fazer o 24 e o 25, tá bom? Por que que o 22 e o 23 apenas nessa aula? Por conta dos intervalos, né? O que é intervalo? Intervalo é a distância entre uma nota e outra, né? Se vocês perceberem aqui, olha, no exercício 22, deixa eu aumentar aqui, ó, peraí. No exercício 22, a gente tem Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Lá, né? E o exercício ele vai todo nessa sequência. Não é verdade? Essa sequência de intervalos, de terças, às vezes de quartas, né, ascendentes ou descendentes, é muito comum no repertório para flauta doce, né? Se vocês até nem, por exemplo, uma música que todo mundo gosta de tocar, música popular brasileira, que às vezes as pessoas me perguntam como é que faz para tocar, é Asa Branca, né? Então Asa Branca tem isso aqui, ó. Não é? Tem essa descidinha que é exatamente essa sequência melódica que a gente tem, ela vai de 2 em 2, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar nesse exercício é o que ele vai desenvolver. Ele vai desenvolver a articulação dos dedos em saltos, né, de 2 em 2, que é muito, vocês vão ver isso muito para flauta. Para quem quiser tocar o repertório original, né, para flauta doce, é uma coisa assim que vocês vão ver muito. Vivaldi tem muito, na música barroca, Bach, né, tá certo que Bach não é assim tanto para flauta doce, mas Telemann, né, compositores que compuseram mesmo para o instrumento de flauta doce, né? Na música popular, o chorinho, né? O chorinho ele tem influência da música europeia, né? É um misto dos ritmos brasileiros, né? Com os ritmos e as formas musicais, forma nem tanto, mas assim o estilo musical europeu, as melodias, né, a harmonia, o baixo, né, o chorinho ele tem um baixo que é muito característico, né? Sem o baixo no chorinho parece que não tem chorinho, né? Mesmo tendo aquela melodia, né? Na música barroca é a mesma coisa, tem o baixo, né? E tem a melodia também. Então nada do que vocês vão aprender estudando esse método ou qualquer outro método, desde que seja específico para flauta doce, vai fazer vocês ficarem distantes do estilo musical da música popular brasileira, ou vai, né, ou pensando, né, ou vocês podem até pensar, não, mas isso será que é só para música erudita? Será que é? Não, não é, né? Porque uma das características da flauta doce é o seguinte: a técnica não muda se você vai tocar música erudita ou se você vai tocar música popular, a técnica de articulação, de sonoridade é a mesma. Então, peraí que a tela apagou aqui para mim e vou continuar falando enquanto isso. Só um minutinho. Pronto, assim eu volto, né? Pronto. Ups. Então, como eu estava falando, a técnica para música popular e música erudita na flauta doce é a mesma, tá? Diferente do violão, diferente do piano, tem uma técnica para música popular diferente da técnica da música erudita. O piano também, né? Tem uma técnica diferente. Na flauta doce, isso pode não ser uma vantagem até,
né, de você ter uma técnica que é igual para todos os estilos, né? Isso pode fazer com que a flauta doce não seja tão simples assim de se tocar música popular, tá? Principalmente porque as pessoas, às vezes alguns alunos falam assim, Lélia, não, mas eu quero tocar música popular, não quero música erudita. Eu falei assim, mas a dificuldade pode ser a mesma, viu? Então, esses pequenos exercícios, eles vão ajudar vocês a tocar qualquer tipo de música na flauta doce, tá? É só pegar qualquer partitura e tocar aquilo que vocês preferem, tá? Então, seguindo a mesma linha das aulas anteriores, né, de prestar atenção, de fazer ligado, como sempre, e de prestar atenção no movimento dos dedos, tá? Eles precisam ser síncronos, nada de um dedo depois do outro, tá? E esse exercício pequenininho de 3 compassos vai ajudar vocês a ajustar isso, tá? Então vamos lá. Vou fazer de novo. Eu fiquei pensando, respiro, não respiro. Vou fazer de novo. Na hora que vocês forem estudar isso, estudem aos poucos, né? Vocês podem até ver televisão, tá sentado, sei lá, esperando alguém, fica assim na flauta, ou se não tá com a flauta, fica assim, ó, com os dedos, para treinar a articulação, uma coisa bem mecânica mesmo, né? Às vezes a gente está em casa e não dá tempo, né? Ou tá muito barulho, ou às vezes as pessoas que moram com a gente não gostam tanto assim, né? Gostam de música, mas na hora que tem alguém estudando flauta em casa, pensa, né? Aquela coisa de você ficar repetindo várias e várias notas por muito tempo, né? Às vezes não é todo mundo que aguenta, né? Quando fala assim de músico, quer logo que em casa fique aquele concerto diário, o que não acontece, né? Então, vocês podem treinar sem a flauta mesmo, com o braço, né? Treinando o movimento dos dedos. Depois passa para a flauta, né? Vocês nem precisam soprar. Vai treinando, ó. Dó, mi, dó, pensando no dedo, né? A mesma coisa, ó. Né? Esse movimento aqui, ó. Né? Ré, fá. Pensa nesses dedos, né? Porque uma coisa que é importante de saber com relação à anatomia, assim, né? Da nossa mão, é que a gente, se vocês perceberem, esses 3 dedos aqui, eles têm mais autonomia, né? Do que esses 2, olha. Esses 2 aqui, eles são mais presos, o dedinho nem tanto, mas esse aqui, olha como ele não tem mobilidade, diferente desses aqui, né? Por quê? Porque tem tendões aqui, um para cada um. Para esses 2 aqui é só um. Então deixa esses 2 dedos meio travados mesmo. Então é uma coisa de mecânica que tem que praticar e não ficar forçando, não deixar isso tenso, vocês depois não ficarem com dor, tá? Então fica treinando esse movimento aqui, ó, Ré, né? Que esse dedo vai ficar preso enquanto que você mexe esses 2, né? Enquanto vocês mexem esses 2, tem que ter cuidado para não deixar esse dedo tenso. Então, na hora que vocês fizerem isso, vocês vão focar o quê? Nesse dedo. Enquanto mexe esses 2, né? Aí vocês podem estudar. E depois façam isso alguns minutinhos, não precisa ficar horas, né? Separa o tempo de estudo, estuda um pouquinho de manhã, se puder, ou um pouquinho na hora do almoço, depois vai estudar um pouquinho. Pouquinho que eu falo pode ser pouquinho mesmo, 10 minutinhos que vocês fizerem esse exercício por dia, assim, desde que seja com foco, né?
naquilo que vocês precisam desenvolver, vai surtir efeito, tá bom? Uma das notas também que é difícil, assim, de deixar os dedos síncronos, né, é falar, né, para não ficar. Isso dá um ruidinho na hora que a gente vai tocar e depois, na hora que a gente colocar articulação, né, a articulação da língua, ela tem que estar muito sincronizada com o dedo, né? Então não adianta o dedo ir muito rápido e a língua vai um pouquinho atrás, vai dar um ruidinho também e vice-versa, né? O dedo vai muito rápido e a língua vai mais devagar. Então assim, vamos por partes, né? Primeiro vamos trabalhar um pouquinho o dedilhado dos dedos, tá? Então, essa outra dedilhado assim que nesse exercício pode ser um pouco complicado é esse aqui, ó. Né? Pode ficar. Isso em milésimo de segundos, é claro que eu estou exagerando aqui, mas isso em milésimo de segundos faz muita diferença para quem toca um instrumento, né? Então, na hora de tocar esse exercício número 22, pensem nisso, é para isso que ele serve, para isso que ele está aí, tá bom? E se vocês podem estar se perguntando também o que é esse 2 aí, em algarismo romano, que tem no Si, a segunda posição, como tem aqui na flauta, né? Bom, não vou mexer muito aqui. Como tem no dedilhado e no desenho do dedilhado, que a segunda posição é assim, ó. Primeira posição, olha, tem uma sonoridade bem diferente. Assim é mais aberto e assim é mais fechado, né? Até um pouquinho na afinação. Por que ele coloca a segunda posição? A flauta doce é cheia de segundas posições e elas geralmente servem para dar uma textura diferente no som, para facilitar alguma passagem de alguma música extremamente difícil e a gente usa. Eu nunca ensino a segunda posição logo no começo, tá? Ela pode facilitar, mas ela também pode complicar. Então, e também os alunos costumam ficar viciados na segunda posição e querem só tocar nela. Não façam isso, tá? Aqui no método Mokkemaya é justamente para você treinar essa articulação com esse dedo, né? Se fica mais fácil até fazer. Eu tô no segundo compasso ali no Si, Ré, na antepenúltima nota, bem no Si, onde tem em cima do Si, tem esse algarismo romano. Então, ó. Segunda posição. Primeira. Dica minha, treinar primeiro a primeira posição sempre. Algumas coisas vai deixar mais complicado, tá? Mas depois vocês vão nem mais pensar sobre isso, tá? Vai estar fluindo o dedo com o dedilhado, né, certinho, com depois a articulação certinha, tá? Então vamos esquecer esse dedo aqui, a gente vai treinar essa articulação do dedo de uma outra forma, não vai ser fazendo a segunda posição do Si, tá bom? Então deixa eu passar logo pro exercício 22, deixa eu me mudar de lugar aqui, exercício 22 não, desculpa, 23. O exercício 23, olha só, se vocês fizeram, eu vou ter que diminuir aqui, ele é um pouquinho maior. Se vocês estudaram o exercício 21, vocês não vão ter muita dificuldade com o exercício 23, né? O exercício 23 é um 6/8, ou seja, é um compasso composto, né? Por que composto? Porque ele tá aí, ó, de 3 em 3, ele é um ternário, né? Mas que a gente faz a pulsação dele como binário, por isso que é composto, porque ele é um ternário com a pulsação binária, né? No exercício 21, a gente não tem um compasso composto, a gente tem um compasso simples 3/4. Ele é ternário e a gente conta 3, né? Então, no 21 fica Dó, Mi, Sol, Tá, Tá,
Tá. No 6/8, a unidade de tempo é a colcheia. O que isso significa? Significa que a colcheia vai valer um tempo, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Pensa, no exercício 21, você tem Dó, Mi, Sol. As 3 primeiras notas do exercício 23 também, Dó, Mi, Sol. No exercício 21, o Dó, o Mi e o Sol valem um tempo. No exercício 23, o Dó, o Mi e o Sol também valem um tempo. Então, quando vocês forem começar a estudar o exercício 23, vai ser igualzinho o tempo do exercício 21. Depois é que vai mudar, que a gente vai fazer o compasso, que a gente vai dar a interpretação para o compasso binário, que é o que está escrito aí e que é o que a gente tem que fazer. Mas para começar a estudar, a gente vai fazer um tempo para cada colcheia, assim, ó. Tá bom? Tentem respirar. Deixa eu ver, depois do segundo compasso. Aí não tem marcação de respiração, mas se vocês fizerem lento, respirem depois do segundo compasso, tá? E fiquem sem respirar até depois o fim da música, tá? Então eu fiz agora como se fosse não, colcheia um tempo, né? Agora, como que seria como que seria um binário composto, né? Então, agora eu toquei assim, dá, pá, pá, pá. Aí, no binário composto fica, se eu fizer nesse andamento que eu fiz, tá, tá, que eu fiz a colcheia tocando assim, pá, tá, tá, tá. Se eu pegar essa mesma pulsação e fizer um binário composto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar 3 notas em cada pulsação dessa, contando 2. Dó, Mi, Sol, Dó, Tá, Tá, Pá, Pi, Pá, Pá, Tá, Ti, 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 Tá, Pá, né? Ficando. Assim seria o binário composto. O que, pegando assim, como base a pulsação. Eu não mudei a pulsação. Tá? É claro que quando vocês estudarem isso, vocês vão acelerando aos pouquinhos até ficar confortável a pulsação para vocês tocarem esse exercício A2, né? Vocês já ouviram falar assim, você vai tocar esse A2, A1, é A3, não é? Por quê? Porque está falando da pulsação, como que é a interpretação da pulsação, né, naquela música específica, né? Isso muito é dito pela fórmula de compasso, tá bom? Muito não, acho que basicamente é a fórmula de compasso que indica isso, tá bom? Então, vocês estudem primeiro, colcheia valendo um tempo, lento. E depois, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Né? Com a pulsação a cada grupinho de 3. Precisando, vocês marquem com um tracinho assim, aonde que é exatamente a pulsação, tá? E esse compasso é interessante porque ele dá um movimento, ele tem um ritmo de leveza, não é aquela coisa pesada, né? É uma coisa, dá uma sensação assim, circular, né? Parirarara. Tanto que as valsas são ternárias, né? Às vezes também 6/8, né? Então o ritmo ternário em si, ele dá essa leveza, né? Essa coisa cíclica, diferente de padim, tá, 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 como é no caso do exercício 20. Né? Olha a diferença. E agora o 23. Né? Então, essas questões rítmicas a gente tem que
ficar atento para isso também, né? Então, no vídeo passado eu falei do 19, 20, 21, nesse vídeo eu falei do 22 e do 23, vocês percebam que até aí, até esse exercício 23, já dá para vocês treinarem um pouquinho da agilidade do dedo, né? Se vocês forem passo a passo, vai com calma, gente, a música não tem pressa, né? Tem, eu sei que tem, mas quanto mais pressa a gente tem na música, menos a gente chega lá, sabe? Então, aquele momento assim, e música é uma coisa, às vezes, difícil de lidar no dia a dia para quem estuda, por quê? Porque tem dia que você está achando a sonoridade ótima, que você estudou super bem, aí no dia seguinte você chega assim naquela animação para estudar. O que acontece? Sai tudo errado, erra tudo, você o que acertou ontem, mas é assim mesmo, tá? É muito normal isso acontecer quando a gente está estudando, depois isso vai diminuindo, tá? Então eu vou encerrando por aqui. Eu espero que vocês passem a semana toda estudando. Quem tiver dúvida pode escrever para mim que eu respondo. E o próximo vídeo vai ser o 24 e o 25, tá? Aí depois eu vou pular para o capítulo, né? Por que eu estou fazendo isso? Deixa eu explicar por quê. Porque o início de cada capítulo do método do Monkey Meyer, ele vai se dedicar à técnica. E depois, entre um capítulo e outro, é um repertório extremamente adequado à técnica daquele capítulo, né? Então, eu vou primeiro passar até o fim do método todos os capítulos do Monkey Meyer para que vocês estudem, né? Vocês estudando, assim, com calma, passo a passo, sem ficar se cobrando muito ou fazendo juízo de valor. Ai, mas tá bom, não tá, o som tá assim, não. Nada disso, tá? Vocês estudem devagar, um pouquinho por dia, não tentem ficar estudando 1 hora, 1 hora e meia por dia, não. Isso vai evoluindo, o tempo de estudo vai evoluindo também, vai mudando com o tempo, né? Claro, se vocês tiverem o tempo e a disposição e quiserem fazer dessa forma, mas no começo, assim, com o exercício assim do Monkey Meyer, não tem tanta necessidade disso, tá? Porque senão vocês podem desgastar os músculos, né? Então, assim, os tendões, a gente tem que cuidar, tá? O corpo, a flauta doce é um instrumento leve, mas ela exige muito do músculo também, como qualquer outro instrumento, tá? Então, assim, aproveitando para falar, cuidem do pescoço, né? A flauta doce é um instrumento anatômico, tá? Mas tem esse problema aqui, ó. Então, os nossos tendões, eles passam por aqui, né? Eles vêm daqui, eles passam não, eles começam por aqui, vêm daqui, desce pelos braços. Então, uma tensão que a gente faz aqui, a gente pode sentir aqui, pode refletir aqui, tá? E alonguem, né? Façam um alongamento aqui no pescoço, assim, ó, para poder esticar isso aqui sem fazer força, tá? Né? Não forcem demais o corpo de vocês. E a outra coisa com relação ao dedilhado é não apertar muito. A flauta doce não tem chave, a gente não precisa de muita força. Então, se vocês perceberem que quando vocês parem de tocar, tem aquela marca profunda, uma marca bem definida dos furos, é porque vocês estão fazendo muita força que não precisa, né? Precisa de uma leve pressãozinha para não deixar o ar escapar, né? Porque às vezes o ar, ele escapa por aqui, ó, por aqui por trás, né? Ou às vezes a gente, quando estamos começando a usar essa mão, a gente esquece um pouco dessa, aí esse dedo aqui, ó, ele pode escapar aqui. Então, às vezes uma pequena pressão pode ajudar vocês a tapar os furos direitinho, não vazar o ar, né, por aqui, pelos dedos, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao dedilhado, tem lá na playlist, tem um vídeo que eu falo muito, que eu passo assim um tempão falando sobre a postura das mãos, falo de como cuidar da flauta de madeira, diferenças, flauta germânica, flauta barroca,
porque um, porque outro. Cuidados com a flauta para desentupir, para limpar a flauta de plástico, flauta de madeira. Tá bom se vocês tiverem alguma dúvida, mas eu resolvi lembrar disso porque muitos não assistiram os outros vídeos, né? Então é bom saber disso também, né? E para vocês terem sempre em mente de tomar cuidado com o corpo, tá? De vocês na hora de tocar, tá? Para que vocês possam manter um estudo regular, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de todo mundo. Inscrevam-se no canal, quem tiver interesse em aprender flauta doce. Eu já estou ficando mais acostumada com esse negócio de live de vídeo. Daqui a pouco eu vou melhorar as minhas lives também. E eu sempre fico curiosa para saber como vocês estão tocando, né? Até agora ninguém me mandou uma mensagem, falou assim, eu quero tocar, eu quero que você me dê uma aula, né? Eu convido vocês para isso também, viu? Bons estudos e na próxima semana, exercícios 24 e 25. Estudem direitinho esses exercícios para que na semana que vem vocês possam aproveitar e ir seguindo gradualmente nas dificuldades, tá? Superando essas dificuldades junto comigo. Obrigada.